Olá! Gente, hoje eu abri uma constelação familiar, e é muito interessante como muitas vezes nós temos assim o prazer de pegar um problema, de pegar uma situação, colocar do nosso lado e ficar alimentando esse problema, essa situação, e a gente faz esse problema ficar grande, esse problema cresce. Pense agora em uma questão que você está passando, em um problema que você está vivendo, que você fala assim, nossa, não aguento mais isso. Agora pensa o seguinte, quem arrumou esse problema para você? Me fala aqui, quem que é que trouxe esse problema e colocou aí junto com você, que você está alimentando esse problema todo dia? E se você soltar esse problema? Acontece, gente, parece ser muito fácil a gente eliminar um problema, a gente soltar um problema. Mas a gente vicia nesse problema, porque parece que é bom ficar alimentando ali aquela situação, aquela dor, aquele incômodo, todos os sentimentos. Não sei qual é o sentimento que você tem pelo seu problema, mas às vezes a gente se acostuma com aquele problema. E quando a gente entende que tem como solucionar esse problema, a gente parece que lá no fundo a gente não quer, porque a gente nem sabe mais como que eu vou viver sem o meu problema. Já passou por isso? Se você já passou, me fala, me conta. Pode ser no privado do WhatsApp, não tem problema não. Mas a gente às vezes tem um problema que a gente está tão acostumado a ter esse problema que é difícil até de soltar, de entregar. E aí a gente fica com aquele negócio ali, é viciante. Aquele problema ele se torna viciante, porque você já até acostumou a resmungar, a reclamar daquele problema. Então para um pouquinho e veja se você não está se sabotando. Porque hoje, voltando, né, ao assunto da constelação, por isso que eu tô aqui falando esse assunto com vocês, porque eu também já me peguei segurando um problema que eu poderia ter soltado já há muito tempo e não soltava, porque eu vou reclamar de quê se eu soltar esse problema? Entende? Então, tenta fazer esse exercício. Solta esse problema. Porque às vezes é só você soltar que ele vai embora, que esse problema acaba e você segue sua vida feliz. Muitas vezes a gente cria um problema e fica botando a culpa em outras pessoas desse problema estar com a gente. Mas não, a gente tem que ter essa autonomia, essa autoridade de eliminar os nossos problemas e compreender que eu, só eu consigo solucionar os meus problemas, só eu consigo me desenrolar dessa situação. Às vezes eu vou precisar de um tempo para resolver isso, para solucionar isso, ok. Mas eu preciso entender que reclamar não vai resolver. Quanto mais eu reclamo do meu problema, mais o meu problema cresce. Quanto mais eu fico questionando, quanto mais eu fico contando essa história para as outras pessoas, mais o meu problema cresce. Então eu tenho que começar a olhar para o meu problema e ver quais as possibilidades de solucionar aquela questão. O que tendo esse problema, o que de benefício esse problema está me trazendo? Eu estou no meu papel de vitimismo, porque o papel de vitimismo ele é muito cômodo, ele é muito gostoso estar no papel de vítima. Então muitas vezes eu não quero, lá no meu inconsciente, lá no meu secreto, eu não quero solucionar o meu problema, porque senão eu não vou mais ser a vítima da história. E para eu não ser a vítima dessa história, eu preciso ter autoridade suficiente para sair dela. Eu tenho que ir pro meu papel de adulto. Porque quem é vítima é a criança. É aquela criança que não soube crescer, que não soube ser adulto. Então o adulto ele não fica na vítima. O adulto ele busca solução. Faz aí esse exercício de consciência.
Faz esse exercício de consciência e veja se realmente você está só alimentando o seu problema ou se você está buscando solução. Porque, de verdade, gente, a gente não consegue encontrar a solução apenas para a morte. Mas a gente consegue, até na morte, dar um novo significado para ela. E o restante a gente consegue se desenrolar, se desemaranhar dessas questões que muitas vezes somos nós mesmos que criamos esses problemas. E mais uma coisa, às vezes, que foi o caso dessa constelação que eu abri, às vezes a solução é dar um passo para trás. Dar um passo para trás e talvez você nem precisa estar onde você está. Talvez você precisa tirar o time de campo. Talvez você precisa não precisar fazer nada. Talvez você precisa soltar essa questão que você tá. É claro que cada caso é um caso, mas pense no seu caso e busque uma solução. Precisando de ajuda, pode contar comigo. Beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.